Olá, sou Moacir Tio, engenheiro de segurança do trabalho. Seja muito bem-vindo à segunda aula da série de 3 encontros que irão te ensinar como se tornar um profissional de segurança do trabalho especialista em comportamento seguro. Na primeira aula, nós vimos que existe uma oportunidade, um método de se promover o comportamento seguro. Vimos que não é o que nós fazemos, mas como nós fazemos. E que fazer do jeito errado nos leva a ter poucos resultados ou resultados que não serão duradouros. Fazer do jeito errado não significa que você é um mau profissional. Já disse isso. Agora é hora de conhecer o jeito certo. E é esse jeito certo que irei trazer para você nessa aula. Se você, por um acaso, não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você primeiro assista e depois assista a segunda aula. Assim, todo o conteúdo irá fazer muito mais sentido para você. Na primeira aula, nós vimos que não é o que fazemos, mas como fazemos que irá gerar uma mudança comportamental. Pois a mudança depende de alguns fatores. E o jeito como fazemos algumas ações de conscientização, por melhor que seja, não gera o resultado esperado. Então, hoje eu vou trazer para você o jeito certo, a forma correta para você entender que é possível promover a mudança comportamental. E também é possível você se tornar um profissional especialista em segurança comportamental. Está pronto? Então vamos lá. Eu disse que por melhor que seja o treinamento, capacitação, diálogo ou qualquer ação que você venha a promover para conscientizar, muitas vezes o resultado é momentâneo ou superficial. Esses filtros são conhecidos como crenças, valores, percepções, opiniões e convicções. Eu chamo de filtro, mas esses fatores são a base do comportamento humano. E todo comportamento é precedido por um processo de validação. Funciona assim. Todo conhecimento que você recebe, seja por meio de comunicação verbal, que é a comunicação falada, ou não verbal, gestos, comportamentos e expressões, ele gera imediatamente pensamentos. Simples pensamentos ou imagens. Os pensamentos, eles geram sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Esses sentimentos geram uma crença. Essa crença pode ser limitante, que te impede de algo, ou possibilitadora, que te motiva positivamente. E por fim, as crenças que geram comportamento. Olha essa imagem aqui do lado que eu acabei de colocar, que ela vai te ilustrar certinho como funciona. Toda informação gera um sentimento, que gera um pensamento, que depois gera uma crença, e essa crença te leva à ação. Então, resumindo, toda informação que recebemos passa por um processo de análise. E as crenças já existentes dentro das pessoas determinam como irão agir diante daquela informação. Por exemplo, quando você fala para um funcionário que ele deve utilizar o cinto de segurança para subir em altura, ele entende que isso é importante. Porém, todas as outras vezes que ele trabalhou em altura e não sofreu um acidente, criou uma crença nele que o cinto de segurança é desnecessário. E essa crença faz com que ele tenha dificuldade em praticar o comportamento correto de utilizar o cinto. Então, não é que ele não saiba que é correto, mas a crença dele, até aquele momento, confirma para ele, dentro dele, de que se ele não usar, como nunca aconteceu nada, ele não precisa utilizar. Da mesma forma, um trabalhador que não quer utilizar um protetor auricular, ele tem a crença de que já trabalhou em ambientes com ruído e continua com a audição, continua ouvindo. Assim, ele não precisa do uso do EPI. As experiências passadas, aqueles momentos em que o trabalhador não utilizou um EPI, não seguiu uma regra de segurança, geraram a informação para aquele trabalhador de que ele não precisa utilizar um EPI ou seguir um procedimento. Ele já se sente seguro o suficiente. E essa crença que ele possui faz com que ele trabalhe de forma insegura. Então, por melhor que seja a sua informação,
ela só irá trazer uma conscientização ao trabalhador se o filtro deles, se as crenças deles estiverem alinhadas com o que você está falando. Então, o jeito certo de conscientizar é desenvolver novas crenças no trabalhador. Como isso? Como gerar novas crenças no trabalhador? Informações corretas, com significados e contextualização que gerem pensamentos corretos, sentimentos corretos, crenças corretas e resulte no comportamento seguro. O ser humano é capaz de rever as crenças que ele possui e formar novas crenças. E você pode fazer com que o trabalhador forme novas crenças com relação à segurança do trabalho. E assim ele irá praticar o comportamento seguro. Muitos profissionais, na busca pela conscientização, utilizam a família como gatilho. Eu já fiz isso, provavelmente você já tenha feito isso também nas suas campanhas. Eu já fiz isso, você provavelmente já tenha feito isso também na CIPAT ou em algum evento de segurança. Essa prática é muito boa, porém, o jeito certo para que essa ação tenha o efeito esperado é o ensino de valores pessoais. Quase 100% dos colaboradores, quando perguntados, irão falar que a família é a coisa mais importante que eles têm. Se eu te perguntasse qual é a coisa mais importante que você tem, você não falaria que é a família também? Eu também falo isso. Porém, na hora de tomar uma decisão, o valor da família é colocado em segundo plano e eles praticam o comportamento inseguro. Valores são os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. São normas de conduta que podem determinar decisões importantes. Assim, o jeito certo de promover o comportamento seguro é o ensino de valores e como eles devem ser priorizados no momento da tomada de decisão. Por mais importante e obrigatório que uma regra de segurança seja, se ela não estiver alinhada com os valores do trabalhador, será mais difícil de ser praticado. Você precisa unificar os conceitos da segurança do trabalho com os valores que levam os trabalhadores a colocarem sua vida em primeiro lugar. Fortaleça os valores dos trabalhadores e eles irão tomar as melhores decisões. Pense um pouco no seu dia a dia, dentro e fora do trabalho. As suas decisões também são baseadas em fatores. Se te oferecem algo que vai de encontro negativo aos seus valores, você provavelmente não irá aceitar, não irá fazer algo, porque os valores que você tem te impedem de fazer isso. Os trabalhadores são assim também. Então, essa é a forma de fazer com que eles tenham a prática segura no trabalho. Ensinar conteúdos teóricos de segurança do trabalho, sempre alinhando esse conteúdo com os valores pessoais do trabalhador. E aquele trabalhador mais experiente, que todos rotulam como os mais difíceis de mudar o comportamento? Você conhece alguém assim? Já teve contato com eles? Certo dia, eu orientei um desses trabalhadores a utilizar o cinto de segurança para uma atividade em altura que ele estava realizando. E ele me disse assim: rapaz, o que você tem de idade de vida, eu tenho de experiência. Ele estava correto. Porém, essa experiência que ele tem faz com que ele tenha uma convicção, uma forte convicção de que não irá sofrer um acidente. E o profissional de segurança do trabalho muitas vezes tenta se impor na autoridade da função ou com base em uma norma. Essa postura não gera conscientização. Pode sim, momentaneamente, resolver o problema, mas não irá gerar a mudança de comportamento a longo prazo. Convicção é uma crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência da persuasão de outra pessoa. As convicções são fatores base para o comportamento humano. Então, se você quer que esses trabalhadores mais experientes e todos os demais mudem o comportamento, faça o jeito certo. Construa novas bases de convicções. Visualize essa imagem aqui. Veja como funciona o conceito da convicção. Assim como uma mesa, a convicção tem pilares como base. Esses pilares
sustenta as convicções para que se torne real para a pessoa. Portanto, o jeito certo é, durante os treinamentos, capacitações, diálogos, é criar novas bases de convicções, para que sejam criadas e fortalecidas novas convicções no trabalhador. Convicções que irão levar ele a praticar o comportamento seguro. Tenho uma pergunta para você. Você já teve uma experiência de olhar um trabalhador em uma condição insegura, praticando um comportamento seguro e pensar, tá na cara que é perigoso? Comigo já aconteceu. E com certeza era perigoso. Mas nosso cérebro, de um modo bem simplista, é dividido em duas partes, razão e emoção. Onde a razão faz toda a avaliação do cenário, das possibilidades, dos perigos e riscos. Mas é a emoção que leva à ação. O ambiente, o estado emocional e as circunstâncias do momento agem fortemente. Assim, toda a razão é colocada em segundo plano e a emoção é determinante para motivar a ação. Emoção que em alguns momentos pode ser a pressa, o desejo de mostrar trabalho, o cansaço e desânimo, o senso de urgência. Vejam só, pessoas que não sabem nadar se jogam na água sem pensar duas vezes para salvar um filho que está se afogando. Pessoas passam no farol vermelho para levar uma pessoa ao hospital em uma urgência. Funcionários aceitam fazer tarefas arriscadas para manter sua fonte de renda. Mesmo a razão mostrando que é perigoso, a emoção fala mais forte e assim o comportamento seguro é praticado. E o problema é quando esse comportamento inseguro gera bons resultados. E o que ocorre? Ele gera uma crença na pessoa de que aquele comportamento pode ser repetido. Por quê? Porque deu certo. Então, o jeito certo de conscientizar é elevar o nível de consciência do trabalhador para a percepção. Elevar o nível de consciência de uma pessoa faz com que ela tenha uma maior percepção da realidade. E no momento que tiver uma decisão a tomar, ela irá aumentar o nível de segurança, minimizando o risco de um acidente. Trabalhar aspectos emocionais ajuda o trabalhador a saber se controlar e ter mais clareza durante uma tomada de decisão. Outro fator de erro é o excesso de conteúdo teórico. Segundo a pirâmide de Glasser, o processo de aprendizagem passiva, ou seja, ler e escutar, limita o aprendizado em no máximo 50%. Já trouxe isso na primeira aula. O jeito certo, utilizando com base a mesma pirâmide de Glasser, é promover o ensino ativo. O ensino onde os trabalhadores, de modo ativo, deixam de ser ouvintes, se tornam ativos por meio da participação. A conscientização é o ato de se tornar consciente, e isso ocorre quando existe o processo de pensar, dialogar, deliberar. E quando você promove esse momento, você está expandindo o processo de conscientização. Conteúdos aplicáveis e reais para o trabalhador gera conscientização. Fotos, vídeos de acidentes que são contextualizados à realidade do colaborador. Simulações nos ambientes de trabalho geram identificação e conscientização. Outra prática muito efetiva no processo de gerar conscientização é promover a oportunidade do trabalhador ensinar o conteúdo que ele aprendeu. Isso fará com que o aprendizado dele seja muito mais eficiente. O jeito certo de conscientizar e de promover a mudança comportamental é através da repetição inédita. Como assim repetição inédita? É quando você ensina aquele conteúdo já ensinado anteriormente, mas com uma roupagem e abordagem nova. Por mais que o tema seja conhecido, é o modo de ensinar que tornará o ensino efetivo. Eu te pergunto, na sua empresa ou na sua carreira profissional, quantas vezes você teve que fazer integração? Quantas vezes você falou da mesma forma o mesmo tema? Quantas vezes o trabalhador já ouviu que ele deve usar um EPI da mesma maneira? Será que ele não sabe o que deve fazer? Será que não é a maneira de ensinar que pode melhorar? Com certeza, por mais que a regra tenha que ser repetida, a maneira de abordar esse conhecimento, de passar essa informação, é que irá gerar
a conscientização, o entendimento e a prática segura do colaborador. O jeito certo é tornar cada momento do trabalhador com a segurança uma experiência, algo que ele irá chegar em casa e compartilhar com entusiasmo que aprendeu. O jeito certo é você, profissional de segurança do trabalho, se capacitar e desenvolver ferramentas comportamentais direcionadas ao público de sua empresa. Esse é o jeito certo. E por que por vezes isso não acontece? Primeiro, porque muitos não sabem como fazer. E segundo, porque pode parecer difícil, mas o resultado é muito melhor. O resultado é a longo prazo, é consistente. Se você é o tipo de profissional que tem desejo de crescer, vontade de aprender e saber como construir suas próprias ferramentas comportamentais, eu posso te ajudar. Eu desenvolvi um método que irá te ajudar. Hoje eu te falei qual o jeito certo. Te ensinei o que fazer para que a mudança de comportamento possa realmente acontecer. Agora, você precisa saber como fazer isso acontecer. E é o como que iremos falar na próxima aula. Então, na próxima aula, na aula 3, eu irei te ensinar como você aplicar o jeito certo. Como você pode se tornar um profissional de segurança do trabalho especialista em comportamento seguro. Por enquanto, eu te convido a continuar participando na nossa comunidade. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário do tema que foi trabalhado hoje, envie na comunidade que eu irei te responder. Então, por hoje, esse é o conteúdo que eu quero te passar. Te espero na próxima aula e lembre-se, o melhor ainda está por vir. Até a próxima!